A Casa Virtual Luz Espírita apresenta o programa Gotas da Doutrina Espírita, um momento de reflexão para que possamos aprender e colocar em prática os ensinamentos do Mestre Jesus, sob a coordenação de Cristiane Campos. Bom momento, amigos de caminhada. No programa de hoje, Gotas da Doutrina Espírita, professor Joel traz o seguinte ensinamento: a inteligência e seus instintos. Vamos ouvi-lo? Prosseguindo no desenvolvimento dos temas relacionados com aqueles enfoques que poderemos chamar o bem e o mal, hoje iremos entrar numa nova etapa interpretativa relacionada com o instinto e a inteligência. É claro que, considerando nossos limites, é provável que alguns enfoques deixem de ser feitos. No entanto, é preciso que digamos para aqueles que nos honram com a sua sintonia que existe a edição histórica sobre a Gênese, as predições e os milagres, tradução de Guilom Ribeiro, onde detalhadamente existem abordagens relacionadas com este tema. É um convite que desejamos deixar para todos aqueles que queiram aprofundar-se nestes enfoques, porque afinal de contas todo ele se relaciona com a nossa trajetória evolutiva. A nossa trajetória evolutiva que num dia começou no reino animal. Mas chegou um momento dado em que nós, humanos, com a ingerência e orientação dos co-criadores do Pai, nos tornamos almas humanizadas. Deus nos fez para que num dia pudéssemos ser aquilo que somos. E a partir deste momento, do estado de simplicidade e ignorância, começou a existir o desenvolvimento de maneira muito lenta, através de experiências, às vezes até dolorosa, relacionada com o instinto e a inteligência. Na medida em que a inteligência foi se desenvolvendo, os instintos foram sendo reprimidos. E eis que estamos numa época em nossa trajetória evolutiva em que lutamos para nos libertar dos nossos instintos, porque houve uma época em que os mesmos eram uma necessidade. Agora começam a ser um empecilho para a continuidade da nossa trajetória evolutiva. Mas começaremos dizendo qual é a diferença entre o instinto e a inteligência. Onde acaba um e o outro começa? Será um instinto uma inteligência rudimentar? Ou será uma faculdade distinta, um atributo exclusivo da matéria? Já diremos que não. No entanto, antes, é preciso que digamos que o instinto é uma força oculta que solicita aos seres orgânicos a atos espontâneos e involuntários, tendo em vista a sua autoconservação. Então, nos atos instintivos não existe a reflexão, nem a combinação, nem a premeditação. É assim que a planta, que também tem manifestações que poderemos chamar instintivas, procura o ar, se volta para a luz e, devido à sua constituição formada pela mutação, inicia-se a atividade fotossintetizante, onde a energia solar é aproveitada para a síntese da matéria orgânica. É por instinto, digamos assim, que existe aquilo que a ciência hoje chama de fototropismo positivo.
Na época quando Kardec abordou e dedicou-se aos estudos destas interpretações fornecidas pelas entidades espirituais, é claro que ele não tinha esta terminologia, quando eu disse fototropismo positivo. Mas existe também a orientação das raízes quando vão para dentro da terra, após a germinação da semente. Elas procuram a água e procuram os nutrientes existentes no solo, componentes daquilo que poderemos chamar de seiva bruta. É por instinto que poderemos dizer que a flor se abre, se fecha alternadamente, conforme se lhe faz necessário. Pode-se dizer mesmo que existem plantas carnívoras que alimentam-se de insetos. A droseira, por exemplo, é uma das plantas que também nutre-se através da digestão que consegue promover, após aprisionar dentro de si os insetos. Mas também esta planta realiza ainda a fotossíntese. Vejam só as diretrizes que vão assumindo a partir do reino vegetal e a partir das formas mais simples de vida nos primórdios dos tempos. Essa flor se abre e se fecha alternadamente, conforme se lhe faz necessário. Esta flor, inclusive, trará em si ou um aparelho reprodutor masculino ou um aparelho reprodutor feminino, e muitas vezes traz os dois aparelhos reprodutores. E assim existe na mesma aquilo que poderemos chamar de autofecundação, e tudo isto automaticamente se verifica. É claro que hoje em dia, meus irmãos, existem conhecimentos científicos no campo da botânica, onde conseguimos compreender, conseguimos interpretar até mesmo a dinâmica por meio da qual todos esses eventos, que não deixam de ser instintivos, já que não pode existir a nossa ingerência e interpretação na germinação das sementes. Então, a gente sabe que cada vez mais vamos conseguindo aumentar a luz do nosso entendimento para conhecermos a dinâmica da vida, a dinâmica que foi dirigida e foi orientada. Não se esqueçam que numa ocasião eu disse que Cristo, com espíritos siderais, veio à Terra para estabelecer as diretrizes, as quais deveriam se perpetrar, para que a vida neste planeta pudesse surgir e um dia ser adequada para a trajetória evolutiva dos seres espirituais encarnados que para cá viriam. Esses dizeres, é claro que não entraremos em detalhe, pois seríamos repetitivos, foram relatados por Emmanuel. E, naturalmente, os espíritos siderais liderados por Cristo criaram as circunstâncias e diretrizes, e uma legião de seres angelicais convergiram para a Terra, e foi quando então na Terra apareceu uma sopa química. Sopa química essa que, pelo método científico, dentro de bases experimentais, reconheceu-se que realmente aconteceram. Assim sendo, nós prosseguiremos na próxima oportunidade, ainda dizendo mais algumas considerações, porque na verdade estamos falando das manifestações instintivas naquilo que poderemos chamar de mundo vegetal. Mas também os instintos estão presentes nos animais. Eles são avisados de tudo aquilo que lhes é útil ou nocivos. Eles buscam conforme a estação e os climas propícios, que constroem sem ensino prévio, com mais ou menos arte, segundo a espécie,
leitos macios e abrigos para as suas progênies, armadilhas para apanhar a presa da qual se nutrem. É aquela coisa que hoje em dia nós sabemos, existe na natureza, criadas pela mente divina que é Deus, as cadeias alimentares, e que pertencem e são estudadas no campo da ecologia, onde temos conhecimento, a morte de uns significa vida para outros. A partir deste ponto, iremos compreendendo mais um pouco na próxima vez a grandeza da criação divina, até mesmo no mundo de manifestação dos instintos. O programa Gotas da Doutrina Espírita foi uma produção da Casa Virtual Luz Espírita e sua equipe. Acesse www.cavile.com.br.